Olá, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você vai estar vendo este vídeo. Olha, até hoje, as pessoas que compreendem quem realmente é Jesus de Nazaré, logo o aceitam e o recebem como Senhor e Salvador. Mas é verdade que muitas pessoas ainda não sabem quem Jesus realmente é. E isso me preocupa, porque quando nós descobrimos a verdade, ela nos liberta. Quem conhece João capítulo 8, versículo 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este verso foi um verso dito pelo próprio Senhor Jesus. Então eu quero ler aqui um texto. Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, e o versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem compreendê-la. Estes versículos que nós estamos aqui finalizando a leitura, eles estão falando que Jesus de Nazaré era o Verbo de Deus e que estava com Deus e era Deus. Isto é simples de se entender a respeito da vinda do Messias, do Cristo. Desde Gênesis, no capítulo 3, ao versículo 15, nós temos Deus dizendo: vou enviar meu filho, vou enviar um que me representa, um semelhante a mim. Então, nós precisamos compreender que a origem de Jesus remonta a muito a criação do mundo. Observe o que o versículo diz. É o versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, se tirássemos Jesus, não existiria o universo. Se tirássemos Jesus, não existiria a terra, nem sol, nem lua, nem animais, nem florestas, nem água, nem ar, nem homem, nem mulher, porque tudo o que existe, e detalhe, visível e invisível, isto é, há um mundo metafísico, invisível, espiritual, porém real. E esse mundo, quem governa é Jesus. E ele é o Senhor e Criador deste universo. Agora, imagina, gente, uma pessoa chega para alguém que ainda não conhece a Jesus e diz assim: recebe ele como rei, o reconhece como Senhor e como Salvador. E a pessoa diz: não, eu não quero, eu não aceito. Aí algumas pessoas dizem: então você vai pagar por isso. Não, calma. Uma pessoa só pode dizer que não quer uma coisa ou não quer alguém, é porque não conhece. E esta é a verdade. Muitas pessoas ainda não têm a Jesus de verdade, segundo o que a Bíblia diz, porque não conhece.
realmente não sabem quem ele realmente é. Olha, eu vou te dar uma lista de versículos bíblicos que provam que Jesus já existia e seu nome era a Palavra de Deus. Pastor, como é que é isso? Então existe 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Assim não são 3 deuses? Não. Isto é claro de entender. Deus é um só, mas segundo a Bíblia, está representado em 3 pessoas. O Pai, Adonai, o Eterno, a palavra dele, Jesus, como nós conhecemos, e o Espírito dele, como o Espírito Santo, que conhecemos. Agora eu vou te assustar. Se eu te disser que Deus pode ser, ao mesmo tempo, um só, e milhares de manifestações, tu acredita nisso? Porque nós estamos falando de Deus, não é de um ser humano. Mesmo assim, para que você entenda, um ser humano, quando você o vê, você pensa que ele é um só, mas não é. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito, mas nem por isso ele é 3 seres individuais, com pensamentos e intenções individuais. Ele, embora seja 3, é 3 em um. Pensa, age e vive em unidade. Mas Deus pode, o homem não. O homem é apenas corpo, alma e espírito, mas Deus pode ser milhares e ao mesmo tempo ser somente um, porque ele é Deus. Mas nós temos na Bíblia 3 manifestações distintas de Deus. Deus como o Pai, Deus como o Filho e Deus como o Espírito Santo. E nós temos isto como verdade, porque realmente está intrínseco na Bíblia Sagrada. Então, Jesus, esta parte de Deus, já existia. E o Pai eterno disse: vou enviar uma parte de mim. Fica claro assim? Dá para você entender? Ele é meu filho, isto é uma pequena parte de mim. E quando lemos Gênesis 3:15, lá vai: e porém inimizade entre ti e a semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. O Pai está falando da palavra dele, do filho dele. E eu vou passar a dizer agora Jesus, para que fique claro. Então, era o Pai falando de Jesus de Nazaré. Isaías capítulo 7, versículo 14, muito conhecido. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco. Deus é conosco. Isaías 53 descreve o sofrimento do Messias, isto é, até o que ele vivenciou, o modo como morreu, o modo como viveu, tudo já estava escrito. E ele, quando ressuscitou, disse: tudo que de mim estava escrito nos Salmos e nos profetas e na lei de Deus está consumado, está cumprido. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e os principados dependem dele, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, é Príncipe da Paz. E há muitos outros versículos na Bíblia, há muitas outras referências que comprovam que Jesus já existia e é um presente de Deus
para nós.